tema hoje é uma mãe bem-sucedida. Uma mãe bem-sucedida. Texto inicial, Esther 2, todos acharam? Verso 15 até o verso 17, texto também que será projetado. Quando chegou a vez de Esther, a moça adotada por Mardoqueu, filha de seu tio Abiail, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, a oficial, ou Hagai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Esther agradava a todos os que a viam. Ela foi levada ao rei Xerxes, ou Assuero, à residência real, no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. Ora, o rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. E ela foi favorecida, ou bem-aventurada, ou também bem-sucedida por ele, e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então ele lhe colocou uma coroa real e tornou-a rainha no lugar de Vaste. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. Nós vamos usar alguns outros textos e eu quero convidar você para orarmos nesse instante. Deus amado, Pai querido, obrigado pela manhã que tivemos, pelo momento de comunhão gostoso com as mães aqui desta casa. Obrigado por tudo e por todos. E agora também este culto, pedindo a tua bênção para o culto lá na nossa igreja filha em Adamantina. O presbítero Johnny com a equipe estão também nesse trabalho, nesta missão do reino. Abençoa, livra e guarda, e que o Espírito Santo venha trazer realmente bastante despertamento nas nossas vidas, em resposta àquilo, tudo que ouvimos, temos ouvido da tua parte. Nossa oração sempre de gratidão, e colocar também diante do Senhor mais uma vez a nossa oração, a nossa gratidão pela vida das mães, por tudo quanto o Senhor tem abençoado, como cantamos, te agradeço, te agradecemos. E agora, na leitura, meditação desta tua palavra, nós pedimos permissão ao Espírito Santo e iluminação para desta palavra falar, sejamos compreendidos, bem entendidos, que possamos ouvir, obedecer. E para que isto aconteça, que Jesus, o Cristo Nazareno, cresça e eu, pastor Douglas, diminua. Peço-te isto para a glória de Deus, o nosso Pai. Amém. Hoje de manhã nós falamos sobre as mãos de minha mãe, uma mensagem que eu tinha ministrado no primeiro dia das mães aqui nesta casa, em maio de 2011, e repetimos essa mensagem, e a gente vai lembrando, né, algumas pessoas comentando na saída, o quanto a dinâmica dessa mensagem ajudou para que a gente pudesse relembrar certas coisas que as mães fizeram na nossa infância, não muito tempo distante, e que foram coisas importantes para a nossa vida, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. E nesse sentido, eu pude lembrar mais algumas coisas que a minha mãe me ensinou. E já vou adiantando, né, porque nós temos pedagogos aqui entre nós, né, Maísa, Bruno, esse povo aí, Daniel, olha isso, que respondeu, doutores, né. Mas essas coisas que a nossa mãe ensinava, hoje, condenada por esses educadores, psicólogos e pedagogos, então vocês fechem os ouvidos aí. Mas eu quero dizer que esse tipo de coisa que a gente aprendeu, né, Márcia, funcionava, e vocês vão concordar comigo. E esse método moderno que está aí, muitas vezes na educação dos filhos, infelizmente a gente percebe que gera pessoas fracas, filhos covardes, mal educados,
filhos que muitas vezes não aceitam não como resposta, e nem os pais falam não para esses filhos. Certa feita, um presbítero de uma igreja disse assim, eu nunca falei não para o meu filho. Quem é o senhor para falar não para o meu filho? Eu falei, eu sou o pastor dele, né? Ou desejo ser. Então é por isso que o menino está todo desvirtuado desse jeito, né? Chegar ao ponto de tatuar, o presbítero Ney, na mão aqui assim, no braço, amor só de mãe, né? Uma afronta ao pai. Então, há crianças mal educadas, que vão gerar cidadãos corruptos, entreguistas, aí nas mãos, literalmente, do diabo, o pai da mentira. Então, o que eu estou pensando aqui é que aquilo que a minha mãe me ensinou, no passado não muito distante, funcionou. Por exemplo, minha mãe me ensinou a valorizar o sorriso. Me responde de novo e eu te arrebento os dentes, menino. Minha mãe me ensinou a retidão. Eu te ajeito nem que seja na pancada. Minha mãe me ensinou a dar valor ao trabalho dos outros. Se você e seu irmão quiserem se matar, vão para fora, pois acabei de limpar a casa. Quem não lembra aqui do escovão, né? Que limpava. Só podia brincar depois que passava o escovão. Não é da sua época, né, Bruno? Não, né? Quase não. Um pouquinho mais. Então, a minha mãe me ensinou a lógica e a hierarquia. Porque eu digo que é assim, ponto final. Quem é que manda aqui? Minha mãe me ensinou o que é motivação. Continua chorando que eu vou te dar uma razão verdadeira para você chorar. Minha mãe me ensinou sobre a contradição. Minha mãe me ensinou a contradição. Fecha a boca e come. Minha mãe me ensinou sobre antecipação. Espera só até o seu pai chegar. Minha mãe me ensinou sobre paciência. Calma, quando chegarmos em casa você vai ver só. Minha mãe ensinou-me também a enfrentar os desafios. Olhe para mim. Responda quando eu te fizer uma pergunta, menino. Minha mãe me ensinou sobre raciocínio lógico. Se você cair dessa árvore, vai quebrar o braço e eu vou te dar uma surra. Minha mãe me ensinou também sobre medicina. Para de ficar vesgo, menino. Pode bater um vento e você vai ficar assim para sempre. Minha mãe me ensinou sobre o reino animal. Se você não comer essas verduras, os bichos da sua barriga vão comer você. Minha mãe me ensinou sobre sexo também. E como você acha que você nasceu? Minha mãe me ensinou sobre a genética. Você é igualzinho ao seu pai. Minha mãe me ensinou sobre minhas raízes. Está pensando que você nasceu de família rica, Minha mãe ensinou-me sobre a responsabilidade, ou melhor, sobre a sabedoria de idade. Quando você tiver a minha idade, você vai me entender. Minha mãe me ensinou sobre justiça. Um dia você terá seus filhos e eu espero que eles façam para você o mesmo que você faz para mim. Aí você vai ver o que é bom. Minha mãe me ensinou sobre religião. Melhor rezar para essa mancha sair do tapete. Minha mãe me ensinou beijo de esquimó. Conhece, Mário? Se rabiscar de novo, eu esfrego seu nariz na parede. Minha mãe me ensinou sobre contorcionismo. Olha só essa orelha, que nojo. Minha mãe me ensinou sobre determinação. Vai ficar aí sentado até comer a comida toda. Minha mãe me ensinou sobre habilidades como ventrílogo. Não resmungue, cale essa boca e me diga, por que é que você fez isso? Minha mãe me ensinou a ser objetivo. Eu te ajeito numa pancada só. Minha mãe me ensinou também a escutar. Se você não abaixar o volume, eu vou aí, quebra esse rádio. Minha mãe me ensinou sobre ter gosto pelos estudos. Se eu for aí e você não tiver terminado essa lição, já sabe.
Minha mãe me ensinou também sobre a coordenação motora. Junta agora esses brinquedos, pega um por um. E por fim, minha mãe me ensinou os números. Vou contar até 10. Se esse vaso não aparecer, você leva uma surra. Então, a mãe da gente ensina algumas coisas, algumas essenciais, algumas não tem tanto, né? Mas é só para a gente quebrar o gelo. Quem quiser essa cópia aqui para fazer na célula, talvez fique a dica. Mas hoje eu quero falar sobre esse exemplo de uma mãe bem-sucedida, que está aqui no texto, livro bíblico de Esther. Porque a gente entende que as mães, elas fazem parte de uma geração especial. Como eu disse de manhã, repito, as mães, muitas das mães receberam um dom de Deus, que é o dom da maternidade. E elas fazem parte, portanto, de uma geração especial e foram chamadas para um momento especial, um tempo também muito especial. E nós falamos, é o tempo que se chama hoje, a hora que se chama agora. E também descobri que além do amanhã não existir, descobri que o futuro também não existe. Que o futuro já é hoje. Depois eu vou explicar isso para vocês, pensando em Romanos 4:17. Então nós vamos ver hoje na Bíblia, à luz desses textos, o exemplo de uma mulher, uma mãe, que viveu nos tempos de 480 anos antes de Cristo. Seu nome significa estrela, Esther, estrela. Sua posição se tornou rainha. O seu povo era o povo hebreu, seu estado civil casada, seus pais Medo-Pérsia, da região Medo-Pérsia, onde era uma região com 127 províncias. Nós vamos então ver o testemunho desta mulher, que viveu em um tempo difícil, um tempo muito adverso, mas esse tempo revelou uma mulher com algumas características fortes, uma mãe com alguns princípios espirituais indispensáveis para nós. Então, o exemplo de Esther, desta mãe, desta rainha, pode servir para nós todos, homens também. Vamos ver algumas dessas características. Veja neste capítulo 2, verso 15 a 17. Uma mulher bem-sucedida, uma mãe bem-sucedida, é uma mãe abençoada, que se tornou abençoadora. Como a presbítera Maísa disse, sem antes saber o que eu ia falar, o mais importante não é somente nós recebermos as bênçãos, mas nos tornarmos abençoadores. Pasmem vocês que, infelizmente, há quem queira somente ser abençoado. E se esquecem de um princípio espiritual importante, ministrado pelo Senhor Jesus, que o mais importante é dar do que receber. É você abençoar alguém. Ser bênção na vida de alguém. Quando Deus chama o seu filho, lá atrás, no Antigo Testamento, ele dá uma ordem de ser tu uma bênção. Jesus fala que nós temos que ser o sal da terra, a luz do mundo. Nas cartas do apóstolo Paulo, há muitas referências ao nosso respeito, dizendo-nos que somos cartas vivas, somos o bom perfume de Cristo. Lavoura de Deus sois vós, embaixadores do reino. E Paulo fala, quão formosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho. Então, nós vamos entender, assim como o exemplo aqui da rainha Esther, que mesmo sendo uma mãe de origem simples, judia, deixou-nos nobres exemplos. Uma mulher humilde, uma mãe que quase se tornou uma escrava, e na sua humildade, ela conquistou o coração do rei Assuero, e ela foi elevada, por assim dizer, ao trono, tornando-se rainha.
E a gente está falando de mães neste domingo, e alguém já disse, e podemos concordar, a mãe é rainha do lar, é ou não é? Então esta mãe de hoje, à luz do exemplo desta mulher chamada Esther, ela deve buscar a bênção do Senhor. Projeta para mim, por gentileza, Renato, Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor traz riqueza, e não inclui dor alguma. E essa riqueza não estou referindo à riqueza material, financeira. Riqueza de paz, de amor, de lealdade, fidelidade, tantas coisas boas. Então a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Então o que eu quero dizer é que a mãe de hoje, a mulher de hoje, deve buscar a bênção do Senhor. Nós vamos observar Deuteronômio 28, depois você lê em casa, uma sugestão de 1 a 14, que Deus nos abençoa. É interessante perceber esse texto, Laudércio, que vai estar descrito que as bênçãos do Senhor, elas vão nos acompanhar, elas vão correr atrás de nós. Já teve essa impressão de que a bênção do Senhor está correndo atrás de você? E você tenta fugir até, tenta se desviar, mas elas te encontram. Deus é assim, maravilhoso. Está lá em Deuteronômio 28, mas também está ali os critérios de quem vai ser, quem vai acessar essas bênçãos. Então, quando eu olho para a vida de Esther, eu vejo esta mãe humilde, esta mulher abençoada, mas que decide se tornar abençoadora. E faz toda a diferença na vida da sua família, na vida de um povo, de uma nação e de uma geração. Deus nos abençoa para sermos abençoadores. Alguém escreva isso. Deus nos abençoa para sermos abençoadores. Eu também lembrei-me do exemplo de José, que foi um testemunho de como Deus abençoa seus filhos. E com certeza, dando todo o apoio, todo o suporte, lá estava a mãe de José, dando todo apoio que ele havia necessitado. Então, uma mãe abençoada e abençoadora. Eu penso que nós temos muito a crescer com esse exemplo. Que isso não está aqui por acaso, mas que nós podemos copiar. Um outro destaque que eu trago aqui para você está no capítulo 4, verso 16. Ainda no texto de Esther. Estão acompanhando? Amém? Capítulo 4, verso 16. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. No capítulo 5 agora, vamos avançando aqui no verso 1 e 2. 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do templo, do palácio, em frente ao salão do rei. O rei estava no trono de frente para a estrada. Quando viu a rainha Esther, ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se, tocou a ponta do cetro. O que nós tiramos aqui desta mulher abençoada e abençoadora? A segunda característica é que ela tinha ousadia e coragem. Você sabe a história, não custa lembrar, ela vivendo um momento difícil, e ela não tinha permissão para entrar na presença do rei. O seu povo estava já com um decreto ali nas mãos de Amã, e esse decreto havia ali instruções claras de como mobilizar um exército todo para aniquilar o povo hebreu pela qual a Esther, a rainha Esther, fazia parte. Então nós temos aqui uma mulher ousada e uma mãe corajosa. Quanta ousadia, nós lendo a história
de Esther, vamos perceber quanta ousadia por parte desta mãe. Eu até ouso dizer que ela se torna aqui uma mãe de uma nação. Não só uma mulher relevante para um povo, mas uma mãe de uma nação. Caso o rei Assuero não a recebesse em audiência, isso poderia custar-lhe a vida. Você sabia disso? Se o rei não estendesse o cetro, as pessoas não podiam ter acesso, mesmo as mulheres. Mas então eu vejo aqui nesse exemplo, foi preciso muita coragem desta mãe encarar o que ela precisou encarar. Então, nós podemos olhar para esse texto, olhar para essa história e perceber algumas coisas importantes. Nos dias de hoje, precisamos de coragem para sermos cristãos. Você ser um pequeno Cristo. Assim como nesse tempo aqui, nesse texto do Antigo Testamento, um exemplo de Esther, uma mulher ousada, mas uma mãe de coragem. Nós precisamos de gente assim nos tempos de hoje. Cristãos que sejam realmente pequenos cristos. Que tenham ousadia, que sejam corajosos, porque no reino dos céus não entrarão os covardes. E eu olho aqui para essa figura que não se corrompia, não se corrompeu, e hoje nós precisamos de mães, de filhos corajosos, por conta do exemplo de suas mães. Pessoas que não abram mão de seus princípios, para não ser como alguém diz aí fora, Maria vai com as outras. Precisamos de pessoas que se levantem com coragem e ousadia para dizer não, para não abrir mão da verdade. Esses dias falamos sobre esse princípio aqui. Precisamos de pessoas que sejam mais do que cristãos, sejam santos, separados, para um propósito definido. E eu vejo todos esses exemplos aqui nesta mãe, a rainha Esther. Precisamos de pessoas que não se deixem levar pelas paixões mundanas. O mundo hoje não é dos covardes. Não é dos covardes. Alguém diz, o mundo hoje pertence aos corajosos. E aí você podia dizer, e eu estou lá também. Esther foi corajosa, uma mãe de coragem, ousada. Na hora em que as circunstâncias exigiram, ela foi para cima. Ela reivindicou seus direitos. Vamos ver agora o capítulo 5, versos 5 a 8. Uma terceira característica desta mãe corajosa, desta mulher ousada. Desta pessoa que era uma pessoa abençoada, mas que decidiu se tornar uma pessoa abençoadora. Sabedoria. Capítulo 5, então, projeta para nós, versos 5 a 8, vamos ler juntos. Disse o rei, tragam Amã imediatamente para que ele atenda ao pedido de Esther. Então o rei e Amã foram ao banquete que Esther havia preparado. 6 até 8. Então, enquanto bebiam vinho, o rei tornou a perguntar a Esther, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja a metade do reino, será concedido a você. E Esther respondeu, este é o meu pedido e o meu desejo. Se o rei tem consideração por mim e se lhe agrada atender e conceder o meu pedido, que o rei e Amã venham amanhã ao banquete que lhes prepararei. Então responderei à pergunta do rei. Alguém diz aqui, pegou eles pelos estômagos, né? Pegou pelo estômago, mas não é, só que é sabedoria, viu, Maísa? A sabedoria de Esther se manifestou quando o rei Assuero lhe perguntou, o que você deseja? Ela poderia, mais que depressa, expor ali o problema. Pois ela já sabia o que ela queria, sim ou não? Ela já sabia o que ela iria reivindicar, sim ou não?
Mas ela teve sabedoria, minha gente. Ela escolheu o momento certo para falar. Ela, todavia, convidou o rei para um jantar, juntamente com Amã, que era ali a pessoa que estava com o decreto na mão, para mandar matar os hebreus. Era a parte interessada também. E aí, durante o jantar, o rei Assuero novamente pergunta para ela qual era o seu desejo, e ela, ao invés de logo dizer, ela disse: venham para amanhã para um segundo jantar. Ela não deu muito espaço, mas ela não falou ali na hora. Ela poderia. É como se tivesse um plano B ativado, né? Se você recebe a resposta num dia, você já deixa agendado para outro dia. Sabedoria, viu, João? Porque eu fiquei pensando aqui, ela não se precipitou. Ela não ficou ansiosa. Demonstrou ter domínio próprio. Para não dizer que estava tão assim, desesperada. Estava. Não pareceu. Mas ela estava desesperada. Em saber que o seu povo poderia ser aniquilado da face da terra. Imagine como que estava o coração desta mãe. Vocês estão entendendo? Mas ela teve sabedoria. Ela soube aguardar a hora certa, o tempo oportuno, porque ela já sabia que tudo tem o seu tempo. Que há um tempo, um ciclo determinado no céu para que aconteça na terra a respeito de todas as coisas. Você sabia que o seu dia de amanhã já está preparado? Já está escrito por Deus? É assim que acontece. Mas nós precisamos ter sabedoria. Projeta Tiago 1, de 5 e 6. Tiago 1, 5 e 6. Porque nós entendemos que a sabedoria é dom de Deus. Você e eu, nós precisamos pedir esse dom. Pedir esse dom, Deus me dá sabedoria. Foi Salomão que quando pediu sabedoria e conhecimento, foi ele? Para governar o povo. Pede o que quiseres. Ele podia pedir mais riqueza, mas ele foi pedir sabedoria de Deus e conhecimento do povo para liderar o povo com excelência. E a Bíblia diz que Salomão se tornou o homem mais sábio que a Bíblia diz, que a Bíblia mencionou. De fato que o seu pai Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus, mas Salomão se tornou o homem mais sábio do mundo. Veja comigo, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Está faltando-lhe sabedoria? Peça a Deus, que lhe concede livremente, gratuitamente. Mas peça com fé. De fato que a gente olha que no mundo que nós vivemos hoje, quer ver lá Provérbios 14, 1? No mundo que nós vivemos hoje, a situação talvez não tão muito diferente dos tempos que Esther viveu. Então o que a gente entende aqui hoje? Que se torna impossível viver sem este dom do Espírito Santo. Olha o texto: a mulher sábia edifica a sua casa ou o seu lar, mas com as próprias mãos a insensata ou a tola derruba a sua casa ou o seu lar. Então precisa haver o quê? Ousadia e coragem, mas sabedoria, para agir na hora certa, no momento certo, aguardar a oportunidade, não demonstrar ansiedade, não demonstrar desespero. Isso é tudo o Espírito Santo que faz na vida da gente, é ou não é? Você crê? Então, peça sabedoria. Eu olhei esse texto hoje, eu falei, que bênção essa palavra. Quanto que a gente deveria aprender com as mães. As mães são mulheres sábias,
E eu gostaria de convidar você a acessar esses princípios, a perceber que você já é uma pessoa abençoada. O fato de você estar aqui diz muito a seu respeito. E uma das coisas que diz é que você já é uma pessoa abençoada. Mas o desafio aqui nesta noite, ao olharmos para esse exemplo, é: Senhor, eu quero me tornar uma pessoa abençoadora. E eu vou te dar uma dica, um segredo. Quando você se tornar uma pessoa abençoadora, não vai lhe faltar bênçãos. Quanto mais você abençoar, quanto mais você liberar bênçãos para as pessoas, mais você vai ser abençoado. Não é porque Deus ele trata isso como produtividade, com barganha, não. Mas Ele entende que nós compreendemos o propósito e a razão da nossa existência. O mais importante é dar do que receber. Jesus, em Marcos 10:45, ele disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida por resgate de muitos. O próprio Senhor Jesus foi servo. Então, nós convidamos a todos a buscar esse dom do Espírito Santo, que nós encontramos em Esther e encontramos nas outras mães. Como é bom a gente ouvir um testemunho de uma mãe, de um filho, falando a respeito de uma mãe, dizendo: a minha mãe é uma mulher muito sábia. Ou, se ela já partiu, dizendo: a minha mãe foi uma mulher muito sábia. É uma referência, um legado que deve ser copiado, anote aí. Por fim, capítulo 7 agora. Nós vimos então até aqui que Esther era uma mãe abençoada e abençoadora, uma mulher ousada e uma mãe de coragem. Vimos também que ela possuía este dom que é a sabedoria. E por fim, 7, de 1 a 3, amor altruísta. Amor altruísta. Vamos ler juntos. O rei e Amã foram ao banquete com a rainha Esther. E enquanto estavam bebendo vinho no segundo dia, ou seja, no segundo encontro, o rei perguntou de novo, porque aí vem a ansiedade, vem a curiosidade: mas o que será que esta mulher quer? Por que ela nos trouxe aqui de novo? Acho que no segundo dia até o mousse de maracujá, por isso que ela esqueceu, né? Tá? Fica a dica. Perguntou de novo: rainha Esther, agora já chama a de rainha. Qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, isso será concedido a você. Verso 3. Então a rainha Esther respondeu: se posso contar com o favor do rei, se isto lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo. Percebe que lá atrás ela respondeu a mesma coisa, só que ela falou: se te agrada, é ou não é? Vem amanhã jantar de novo. Agora ela já vai na veia, já vai para cima. Então olha, se te agradar, equivale a dizer: se o Senhor me amar, gostar de mim, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Aí ela vai entrar realmente na questão do decreto, para tentar abolir isso e salvar a vida do seu povo. Percebe no verso anterior que ela tinha toda a condição de pedir metade do reino, sim ou não? E ela abriu mão de reinado, de posses, em prol de um povo que muitos dos quais ela nem conhecia. Sabe o que eu me lembro? De Jesus, que abriu mão, quando estava lá em Mateus 4, a tentação, e o diabo fala para Jesus: olha, está vendo aí todos os reinos do mundo, tudo isso pode ser seu, se prostrado me adorares. Só que o diabo, ele blefou, ele queria jogar um verde ali, falou assim: tudo é de Deus, tudo já pertencia a Jesus. Mas ele está falando do reino humano, do reino da terra, do reino que se corrompe, do reino mentiroso.
E Jesus preferiu ir para a cruz, por amor altruísta, por mim, por você, por uma nação, por um povo todo que nem ele conhecia, e um povo que não merecia, mas por amor, amor altruísta, Jesus fez o que fez. Da mesma forma, Esther aqui, estão entendendo? Ela poderia ter metade do reino, mas o verso 3 diz que ela teve um amor tão grande, na prática um amor altruísta, que ela pediu: salve a minha vida e a vida do meu povo. Por que ela fala salve minha vida? Porque fazer um pedido desse para o rei, primeiro entrar na presença do rei, segundo fazer um pedido desse, isso poderia custar-lhe a própria vida. Ele poderia até mesmo falar assim: eu salvo a vida do povo, mas você vai ser morta. Não, ela disse: salve a minha vida e a vida do meu povo, ou a vida do povo que eu represento. Então, depois ali no segundo jantar, o rei Assuero pergunta pela terceira vez, e a resposta foi essa: o amor altruísta. Você sabe, novamente eu digo para você que Amã era o segundo homem mais importante do reino. Ele havia prometido para o rei que pagaria 2.488 quilos de ouro. Faça a conta aí, Renato. Vezes R$ 225 a grama do ouro nesta semana. Mas ele disse que pagaria essa quantidade toda, João, para as despesas com a execução de todo o povo hebreu, do qual pertencia a rainha Esther. Estão entendendo aonde essa mulher está, aonde esta mãe está envolvida? E a gente tem falado aqui assim: amo a Deus amando o meu próximo. Temos falado aqui que nós servimos a Deus servindo ao nosso próximo. Nós demonstramos que amamos a Deus amando o nosso próximo. Você consegue entender isso? É um amor altruísta que está valorizando mais a vida do outro do que a própria vida. Eu vejo isso nesta mãe aqui. Ela não procurou salvar, como diz numa linguagem aí mais atual, ela não procurou salvar a própria pele. Ela se identificou com o seu povo e pediu ao rei que poupasse também a vida de todo o povo hebreu. E isso aconteceu. Então a mulher do dia de hoje, esta mãe corajosa, mulher ousada, deixa-nos mais do que um legado, exemplo a ser seguido. Porque essa pessoa que tem o nome de apenas 3 letras, mãe, tem um amor dentro de si que não cabe dentro dela, esse amor. Por isso que falam que no coração de mãe sempre cabe mais um. É ou não é? Então o que eu quero desafiar você a perceber também, a olhar também, assim como o olhar de uma mãe, que vê o sofrimento, vê a necessidade, enxerga a necessidade do seu povo, do seu próximo, se identifica com ele e parte para cima para ajudar, para fazer a diferença, sem ser consultado muitas vezes. E eu creio, viu, irmãos e irmãs, eu creio que Deus colocou essas mães cristãs no mundo como sal da terra e luz do mundo. Eu creio. Por isso nós, assim a exemplo delas, não podemos nos omitir. A omissão é pecado também. Você sabia disso? Quanto deu aí, ô Renatinho? 559 mil? Pouca coisa, né? É bagatela de 560 mil aí, não é isso? É? Dá para pagar as contas, Cris? Só um pouco? Que bom. Imagina se fosse tudo, não ia ter graça, né? Tem que parar de trabalhar. Estamos encerrando, diga aí para a pessoa do seu lado, ele está encerrando. Amém? Mais 5 minutos, tá bom? Amém? Quantos me dão aqui 5 minutos? Só 5, 10, 15... 15 minutos, então, temos aí, Daniel. Pode fechar sua Bíblia, que você pensa que está acabando. Então, eu quero dizer para você o seguinte, que nós precisamos ocupar o nosso espaço.
eu vejo essa mãe externa e eu percebi que ela, anote aí, mais do que ter ocupado uma posição de rainha, ela assumiu um posicionamento e ela ocupou um lugar de destaque no reino de Deus. Porque graças a esse engajamento, esse empenho, essa coragem, ousadia, ela se expôs, gente. Você consegue entender isso, Miriam Daniele? A cabeça dela estava aqui a prêmio, poderia estar a prêmio aqui. Mas ela arriscou. É amor altruísta. Um amor que não pensa em si, pensa no outro. É um amor de uma mãe. É ou não é? Como foi falado hoje de manhã, pela Cida Costa, nossa presbítera. Muitas das vezes a gente ouviu isso, a mãe falando assim, eu gostaria que doesse em mim. Eu gostaria que esta cólica de rim estivesse em mim. Gostaria de sofrer o que você está sofrendo, mas não é possível. E é difícil um pai falar isso para um filho. Mas a mãe não. Ela é pronta para sofrer no lugar do filho. É ou não é verdade? Então eu quero concluir dizendo que nós temos uma grande parcela de contribuição para oferecer neste mundo que está tão difícil quanto estava lá atrás, através de seguirmos esses exemplos, de termos um amor altruísta, de pedirmos para Deus implantar em nós esse amor altruísta, esse amor a Deus através do amor às pessoas, na prática, sermos bons samaritanos, olhar para as pessoas, olhar para as situações, enfrentar no dia a dia com sabedoria, pedir esse dom ao Espírito Santo. Estamos aí celebrando o Pentecostes. Já comece a pedir, Senhor, me dá sabedoria, este dom eu quero para mim. Pensa para que você tenha ousadia e coragem, mas que você também entenda que quando você recebe bênçãos é para você abençoar. E quanto você mais abençoar, abençoado. Coloque-se nas mãos de Deus. A Esther, que se colocou nas mãos de Deus para ser uma bênção. Obrigado, Renato. E eu quero encerrar dizendo que as mães, elas são presente de Deus. A mãe é um presente de Deus. A mãe que você já teve, não está mais com você, ou a mãe que você tem, ela é um presente de Deus. E aí dizem que para completar o homem, Deus fez a mulher. Mas para participar do milagre da vida, Deus fez a mãe. Para liderar uma casa, Deus fez a mulher. Mas para edificar um lar, Deus fez a mãe. Para estudar, trabalhar e competir, Deus fez a mulher. Mas para guiar a criança insegura, Deus fez a mãe. Para os desafios da sociedade, Deus fez a mulher. Mas para o amor, a ternura, o carinho, Deus fez a mãe. Para fazer qualquer trabalho, Deus a fez mulher. Mas para embalar um berço e construir um caráter, Deus a fez mãe. Para ser princesa, Deus a fez mulher. Mas para ser rainha, Deus a fez mãe. O amor de uma mãe torna-a mais corajosa do que um herói, você sabia? Às vezes, em meio a tantas dificuldades, ela nunca desiste. Porque desistência não faz parte do vocabulário de uma mãe. Pode anotar aí. A mãe sempre acredita e tem fé que tudo vai dar certo, que tudo vai melhorar. É difícil você ver uma mãe se entregar. Mas é comum você ver uma mãe perseverar. A mãe possui uma persistência incrível, meus irmãos, e ela está sempre pronta para defender e proteger aqueles que são frutos do seu ventre. Na verdade, somente a palavra sublime pode definir a grandeza e a força do seu amor. Certa vez, Napoleão disse
Deixai que a França tenha boas mães e ela terá bons filhos. Hoje, então, mais do que nunca, nós necessitamos de mães possuidoras desse caráter cristão, que façam realmente a diferença, que imitem verdadeiramente na prática Cristo, mas que eduquem seus filhos no caminho do Senhor. Por isso, uma mãe bem-sucedida é a chave do sucesso do lar e até mesmo de uma nação. Nenhuma outra força na vida da criança é tão poderosa como a influência de uma mãe. Você sabia disso? E através dos séculos, a mãe tem sido um fator estabilizador na formação da história, viu? Porque o destino de uma nação, disse Napoleão, está sempre nas mãos de uma mãe. Então que Deus abençoe as mãos das mães abençoadas, que já se tornaram abençoadoras. Que Deus empodere de ousadia e coragem todas as mães e mulheres aqui presentes, aqui estão também assistindo pela internet. Que Deus dê sabedoria, não somente às mães, um presente de Deus, mas a todos nós, como filhos e filhas. E que saiamos daqui desejosos de colocar na prática esse amor altruísta que nos envolve, que copiamos de uma mãe tão querida, tão abençoada e tão abençoadora. Vamos orar. Vamos pedir ao Deus Supremo Excelso que também nos dê oportunidade de nos dispormos nas mãos dele, de colocarmos nas mãos de Deus para sermos bênçãos, sermos ousados, termos coragem. Convido você a orar comigo nesse sentido. Amém, queridos? Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo que se chama hoje, esta hora que se chama agora. Neste tempo presente, queremos seguir esses exemplos, nobres exemplos, desta mulher que foi mãe, e eu disse, mãe de uma nação. Um país, uma nação toda estava aos cuidados das mãos desta mulher, desta mãe, que já era abençoadora, mas decidiu tornar-se, já era abençoada e decidiu tornar-se abençoadora, que colocou ali em risco a sua própria vida para interceder em favor de um povo que ela nem quase conhecia muito. Revela na prática esse amor altruísta que o próprio Senhor Jesus teve para com cada um de nós. Faze isto também em nós, Senhor Jesus. Dá-nos, Espírito Santo, o dom da sabedoria, para que nas dificuldades que tivermos, no enfrentamento dos problemas, tenhamos a sabedoria de como resolvê-los no tempo certo, com quem conversar, na hora que formos falar, no tempo oportuno, que possamos vencer a ansiedade, demonstrar que temos na prática o dom do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio também. Em nome de Jesus, nós agradecemos pela gratuidade, pelo favorecimento que o Senhor nos dá através do dom da sabedoria. Obrigado, Espírito Santo, pelo privilégio. Queremos nos posicionar a partir de hoje, nesse tempo, nesse momento, que nós precisamos nos levantar como luz do mundo, sal da terra, ocupar o nosso espaço, mais do que ter um lugar, é ocupar um espaço profético, para que esse lugar se torne um lugar do reino de Deus. Servimos a Deus servindo o nosso próximo. Amamos a Deus amando o nosso próximo. Que o Senhor, através do poder do Espírito Santo, nos dê ousadia e coragem para esse enfrentamento, para essa nossa nova realidade que já estamos vivenciando e que não vamos esmorecer, desistir jamais, seguir em frente, se apegando a Jesus Cristo
em nome de Jesus. Amém.